Meu nome é Mauro Sérgio Penteado, o meu CRM no estado de São Paulo é 35088. Se você olhar o carimbinho dos colegas que te atendem hoje, você vai ver que é um número bem baixo. Eu pertenço àquela classe chamada de dinossauros. Eu sou um dinossauro porque eu estou aqui na praia voando, estou aqui horas de voo há 43 anos, para 44 anos, gente. Eu estou indo para 45 anos de horas de voo. Eu comecei a trabalhar no quarto ano, antigamente estudante trabalhava, em maio do quarto ano, numa clínica de ortopedia, e aí eu dando plantão lá no quarto, no quinto, no sexto. Quando chegou no sexto, eu tinha que escolher uma especialização. Eu sou formado na Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, no ano de 1978. A turma minha é a número 63. Quando eu terminei a faculdade e tinha que escolher a residência, eu pensei, olha, eu não sei o que fazer. Na dúvida, eu vou fazer aquilo que eu já conheço. Tendo dado 30 meses de plantão em ortopedia, eu falei, vou fazer ortopedia. Aí eu fiz 3 anos de ortopedia, mas de um certo modo eu sou um ortopedista estranho no ninho. Porque ortopedia é uma especialidade bastante mecânica e lógica. E eu, com as minhas filosofias, queria saber, eu não queria aprender a trocar o joelho, a pôr uma nova prótese no joelho. Eu queria saber por que o joelho se estraga. Então, eu procurei outras coisas, me interessei por acupuntura. Eu mudei para esta cidade de São José do Rio Preto 10 anos depois de formado, e aqui tinha um departamento de acupuntura na faculdade, o primeiro departamento de acupuntura em hospital do Brasil, e aí eu me juntei ao pessoal e fiz acupuntura 3 anos. Não era especialidade. 6 anos depois que eu terminei, criaram a especialidade, criaram um exame, aí eu passei no exame e ganhei um título. De modo que hoje eu tenho 2 títulos. O de ortopedista pela Faculdade de Medicina da USP, que eu formei em 78, e lá no Instituto de Ortopedia da USP eu fiz 79, 80 e 81, especialização em ortopedia, prestei o exame de título e passei. Depois, em 90, 91, 92, que eu fiz o curso de acupuntura, em 98 criaram essa especialidade e eu também tirei o título. Só que não contente, eu continuava a perambular. Perambulei pela Sociedade Brasileira de Medicina Ortomolecular, a Sobramo, que já não existe mais. A seguir veio a de Biomolecular, do Felipe, frequentei um pouco, ela também não existe mais. O Efraim montou a de Oxidologia, andei comparecendo em vários congressos. O Dr. Ítalo Rachid montou a de Longevidade Saudável e mais outras coisas avulsas que eu fui pescando. Mas eu tenho uma característica, eu gosto de ler livros. Como é que se explica isso? Meu pai era médico numa cidadezinha chamada Santo Anastácio, né? Minha mãe me levou para São Paulo para nascer, porque ela achou mais seguro, e olha a cabeça da minha mãe. Ela achava que se eu fosse candidato um dia a governador do estado, eu teria mais chance de ser eleito se eu fosse paulistano. Então aí eu fui para São Paulo, nasci em São Paulo, mas com 7 dias eu já estava em Santo Anastácio, onde meu pai era médico. Um clínico geral, também fazia ginecologia e pediatria, porque se fazia de tudo. Bem, fiquei lá até os 16 anos, e nesse período que eu fiquei lá, quando eu no 4º ano do primário chamava, né? Grupo escolar, hoje ensino fundamental, que eu tinha lá meus 10 anos de idade, 7, 8, 9, 10, eu tirei 4 em matemática. E minha mãe ficou preocupada. Falou, esse moleque aí passa o dia jogando bola, tirando 4 em matemática, ele não terá futuro. Aqui o colégio é do estado, ela considerava o colégio fraco, então ela tomou uma decisão. Vou colocá-lo no internato.
Me levou até a cidade de Linz, que fica a 250 quilômetros, onde existe um colégio até hoje chamado Colégio Salesiano Dom Henrique de Mourão, sendo que na época havia internato, os garotos ficavam morando lá. Assim, com 11 anos, eu fui matriculado no internato. Fiquei lá por 3 anos, 11, 12 e 13. Aquilo foi um choque muito grande. E lá no internato, eu achei o ambiente muito hostil. Isso é uma característica minha, e eu passei então a ler livros para me refugiar em mim mesmo. Aí eu fui na biblioteca, além da hora de estudo, eu estudava o que tinha que estudar, o tempo que sobrava eu comecei a ler livros. Tinha livros do Sherlock Holmes, o famoso detetive. Eu li a coleção inteira. Existia uma coleção muito bonita de um cowboy e um índio no Velho Oeste americano. Chamava-se Winnetou e Mão de Ferro. Foram 15 volumes, mais ou menos 1000 páginas cada um. Eu li toda a coleção. Bem, eu li tudo que tinha na biblioteca, absolutamente tudo. Graças a Deus, quando terminou o 3º ano, eu não tinha mais o que ler. Eu estava lendo um livro muito árduo, que eu considerava sem sabor, chamado Perseguidores e Mártires, um livro de 3.000 páginas de folha fina. E aí, ao término do 3º ano, a minha mãe me considerou apto a voltar à minha cidade natal, à minha cidade de infância, e eu voltei para Santo Anastácio. Mas aí eu peguei o hábito de ler. Lá no internato, eu lia em média de 200 a 250 páginas por dia. Hoje eu fico abismado. Eu lia na fila, a gente andava em fila. Eu lia na fila, eu lia no recreio, eu lia na hora do estudo, eu lia de manhã antes do café, eu lia no intervalo do almoço, eu lia à noite. Eu só lia e comparecia às aulas. Jogava um pouquinho de futebol. Esse hábito nunca mais desapareceu, né? Aí eu precisei ler na escola. Quando eu fiz o colegial, a gente tinha que ler livros da literatura, que nem o Guarani, de José de Alencar, Senhora, Graciliano Ramos, A Vidas Secas, as obras que era comum pedir para os estudantes lerem. Li todas. E adentrando a faculdade, medicina tem que ler muito, continuei lendo muito, terminei a faculdade. Aí eu comecei a procurar outros temas relacionados à medicina. Foi assim que eu formei essa biblioteca. Aqui tem livro, aqui tem livro, aqui tem livro, aqui tem livro. Em todas as portas lá de cima tem livro, são nas prateleiras de cima, na prateleira de baixo. E aqui embaixo também tem livros. Aí esse é meu suplemento. Aqui são livros. Aqui embaixo tem mais livros. E que livros? Aprendi inglês de tanto. Eu tinha uma base de inglês, mas de tanto ler livros em inglês, hoje eu leio qualquer livro em inglês e em espanhol. O que eu busco nos livros? Títulos interessantes, títulos que atraem minha curiosidade, sendo todos eles, para não dizer todos, 95% dos livros estão ligados à saúde, a problemas de saúde, à medicina. Aquilo que no Brasil tem muito pouco, livros de popularização da medicina escrito por pessoas competentes. Tenho mais livros em casa, em todos os armários lá tem livro. Num levantamento grosseiro, eu levei um susto. Eu devo ter 500 livros. Eu não imaginava que fossem tantos. Eu imaginaria que fossem uns 200, 250. Na realidade, eu tenho 500 livros. Mulher compra sapato. Compra sapato até igual ou muito parecido. Eu compro livro. Quando eu perco um livro, porque eu tenho tanto livro que eu não acho um livro que eu gosto muito, eu compro o segundo. Eu tenho aí uns 20 a 30 livros que eu tenho 2 exemplares. Às vezes eu compro 2 e medo de perder um. Então, eu sou o garoto que lia,
se transformou num médico que gosta de livros. E esses livros contêm histórias relatadas pelas pessoas que o escreveram. E é por isso que eu tenho um material que eu gostaria de contar para vocês. Eu serei o médico que conta histórias, o médico que ensina o que ele aprendeu com a vida e com os livros. Muito obrigado.